Mais tarde, junto com a esposa Maria Isabel de Moraes, médium ativa da tenda e aparelho do Caboclo Roxo, fundou a cabana de Pai Antônio, no distrito de Boca do Mato, município de Cachoeira de Macaú, Rio de Janeiro. Eles dirigiram os trabalhos enquanto a saúde do Zé lhe permitiu. Zélio desencarnou em outubro de 1975, aos 84 anos de idade. De seu trabalho resultou a Umbanda de hoje, que abrange cerca de 397.431 adeptos, segundo estimativas apresentadas no último censo do IBGE de 2000. Tá? Então, já temos censo novo. Tá? Abrimos um parênteses para comentar e observar que a Umbanda, conforme o grifo nosso do texto acima, foi criada tendo como base a doutrina de Jesus, o Cristo e o seu Evangelho, mostrando que a mesma é uma religião cristã e em seu princípio e que pode ter se perdido no decorrer de sua trajetória, mas que hoje, após 100 anos de fundação, vem a passos largos buscando novamente ter como base essa doutrina de amor trazida pelo Cristo. Então, uma outra coisa que se pergunta muito, a Umbanda é cristã? Se ela foi fundada, criada pela Caboclo das Sete Encruzilhadas, dizendo que ela é uma religião do Cristo e espelhada no seu evangelho, ela é uma religião cristã. Por isso que eu digo que ela é brasileira e cristã. Ela não é afro-brasileira, porque a afro-brasileira não é cristã. É uma outra religião, ok? Nós somos umbandistas cristãos. O espírita é espírita cristão, porque a base dele, conforme pergunta 627, também é com a base do Cristo, né? Então, é isso que a gente tem que entender. Para completar aqui, Emmanuel, em O Consolador, pergunta 294, reconhecendo-se que várias seitas nasceram igualmente do cristianismo, devemos considerá-las cristãs ou simples expressões religiosas insuladas da verdade de Jesus? Isso aqui é uma pergunta que foi feita para ele, para Emmanuel, nesse livro. Olha a resposta. Todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva de amor do tronco que as congrega, apesar dos erros humanos e de seus expositores. Os sacerdotes das mais diversas castas inventaram os manuais teológicos, os princípios dogmáticos e as formas políticas. Todavia, nenhum esforço humano conseguiu deslustrar a caridade divina do amai-vos uns aos outros, base imortal de todos os ensinos de Jesus, cuja luminosa essência identifica as castas entre si em todas as posições de tarefa especializadas que lhe foram conferidas. Então, está aqui todas as expressões religiosas nascidas do cristianismo se identificam pela seiva do amor do tronco, o amor de Jesus, que as congrega apesar de erros humanos e de seus expositores. Então, a Umbanda é uma religião cristã, de que você siga o Evangelho. Porque também, se você tem um nome Umbanda, mas você não está nem aí para o Evangelho, não faz a caridade, não permite que outras pessoas, sejam elas de qual culto for, de qual nacionalidade, cor, adentrem a ela, você não tem uma religião cristã. Você tem uma seita. E para a gente
encerrar, porque nós já estamos chegando, vamos lá no adendo para a gente ver, porque ele fala, né, que o vidente vê, ele não vê um caboclo, um índio, ele vê um padre, né, que é o padre Malágrida. Então, eu pesquisei sobre esse padre Malágrida, que está lá na última página, num adendo. Então, vamos ver quem é esse padre. Está aqui, ó. Não, sacrifícios animais. Não. Aqui. O adendo, página 53. Malágrida, Padre Gabriel. Então, nasceu em 18 de setembro de 1689 e morreu em 21 de setembro de 1761. Jesuíta italiano, nascido na vila de Managgio, a 18 de setembro de 1689, desde criança deu provas de engenho e, ao mesmo tempo, de uma tendência exagerada para o misticismo. Depois de completar em Milão seus estudos, entrou na Companhia de Jesus, em Gênova, em 27 de setembro de 1711, resolvendo dedicar-se às missões. Saiu de Gênova em 1721, seguindo para o Maranhão, onde os seus superiores o designaram para pregar, sendo, pois, nomeado em 11 de outubro de 1726, pregador do Colégio do Pará, e ali o encarregaram dos alunos. Não cessava, contudo, de missionar na cidade e nas aldeias circunvizinhas, até que lhe ordenaram que voltasse ao Maranhão, sendo desde logo escolhido para reitor da missão dos Tabojaras, de 1724 a 1727. Demorou-se entre os selvagens, missionando sempre, correndo perigos que afrontava intrepidamente, mas dando sempre provas do misticismo extravagante que tão fatal lhe haveria de ser. Na narrativa das suas missões, não se falava senão em vozes misteriosas que o avisavam: tudo são milagres e prodígios. Malágrida julgava-se favorito do céu. Em 1727, por ordem dos superiores, voltou ao Maranhão para reger no Colégio dos Jesuítas a cadeira das belas letras, mas logo em 1728 voltou a catequizar os índios, conseguindo quase amansar uma das tribos mais ferozes do interior e dos barbados, entre os quais fundou uma missão que teve logo grande desenvolvimento. Em 1730, regressou ao Maranhão e foi encarregado de reger, ao mesmo tempo, teologia e belas letras. Em 1735, começou a missionar entre os colonos. Entre os colonos, seguindo do Maranhão para a Bahia e dali a Pernambuco, voltando, enfim, ao Maranhão. Durante 14 anos, até 1749, se conservou nessas missões, grajeando neste tempo a fama de taumaturgo e a denominação de apóstolo do Brasil. Em 1749, veio para a Europa com a fama de santo, vindo tratar de arranjar dotações para vários, deve ser doações, tá? Para vários conventos e seminários que fundara. Depois de trabalhosa viagem, chegou a Lisboa, sendo acolhido como santo, e a imagem que trazia consigo foi conduzida em procissão para a igreja do Colégio de Santo Antão. Dom João V, nesta época, estava muito doente e acolheu de braços abertos o santo jesuíta. Fez-lhe todas as concessões que ele desejava e chamou para junto de si na hora extrema. Foi Gabriel Malágrida,
assistiu aos últimos momentos do monarca. Em 1751, voltou ao Brasil, mas não foi bem recebido no Pará, onde governava, então, o irmão do Marquês de Pombal, até 1754. Demorou-se Malágrida, no Maranhão, não pensando na catequese dos índios, mas missionando entre os cristãos e fundando mais de um convento e mais um seminário. O bispo não lhe consentiu este último intento, alegando que o concílio de Trento só ao prelado atribuía esse direito de fundação. Em 1751, voltou a Lisboa, por ser chamado pela rainha viúva de Dom João V, Dona Maria Ana, da Áustria, encontrou no poder no Marquês de Pombal este notável estadista que se propusera a regenerar Portugal, livrando da tutela dos jesuítas. Não podia simpatizar com o taumaturgo, não o deixando entrar na intimidade da rainha viúva. Malágrida partiu para Setúbal, onde depois teve notícias da morte da soberana. O Marquês de Pombal não se importou com aquele jesuíta santo, enquanto a sua santidade não contrariavam os seus projetos. Mas o conflito era inevitável. Sobreveio o terremoto de 1755, estando Malágrida em Lisboa. Aquela catástrofe ocasionou um terror imenso na população da capital, e um dos grandes empenhos do Marquês de Pombal era elevar os espíritos abatidos. Para isso, mandou compor e publicar um folheto escrito por um padre em que se explicavam as causas naturais dos terremotos e se desviava a crença desanimadora de que fora castigo de Deus e de que eram indispensáveis a penitência e a compulsão. Saiu a campo indignado o padre Malágrida, escrevendo um folheto intitulado Juízo da Verdadeira Causa do Terremoto, que padeceu a corte de Lisboa em 1º de novembro de 1755. Nesse folheto combatia com indignação as doutrinas de outro que Pombal fizera espalhar, atribuída a castigo de Deus o terremoto, cativa profecias de freiras, condenava severamente que os levantaram abrigos nos campos e que trabalhavam em levantar das ruínas da cidade, e recomendava procissões, penitências e, sobretudo, recolhimento e meditação de 6 dias nos exercícios do Santo Inácio de Loyola. O Marquês de Pombal não era homem que permitisse semelhantes contrariedades, mandou queimar o folheto pela mão do algoz e desterrou Malágrida para Setúbal. Passava-se isso em 1756. O jesuíta imaginava que, com seu prestígio de taumaturgo, podia lutar contra a vontade do Marquês. E parece que Setúbal escreveu mais uma carta ameaçadora. Carta que, depois do atentado dos Távoras, em 13 de setembro de 1758, podia ser uma terrível significação, e por isso Malágrida foi logo preso a 11 de dezembro deste ano, transferido para o colégio de sua ordem em Lisboa, e no dia 11 de janeiro de 1759, considerado réu de lesa majestade, sendo transferido para as prisões do Estado e sendo depois entregue à Inquisição. Malágrida foi condenado à pena de farrote e de fogueira, realizando-se o suplício no ato de fé de 21 de setembro de 1761. Isso é um dicionário de Portugal histórico, tá? De onde eu tirei isso daí. Então, vocês viram que esse Malágrida, ele veio para o Brasil e fez uma grande missão aqui entre os índios, por isso que ele volta depois, inclusive, que ele fala que volta como caboclo, né?
Ele pediu, numa próxima reencarnação, reencarnar aqui nas tribos indígenas. E aí depois volta como o caboclo das 7 encruzilhadas.